Olá pessoal, o professor Arcângelo aqui, explica isso direito concursos. Estamos aqui, numa sequência de gravação agora, aula de Direito Administrativo para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 2023. Vamos começar a nossa aula falando sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Uh, Mais do que uma aula sobre o estatuto, porque como vocês podem ver aqui, olha, são vários artigos, né? Artigo 1º, 3º, 4º, e vai até o 251, mas não são muitos. E depois a gente vai tratar em outra aula, uma aula específica da Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, artigo 9º e 13 apenas. Iniciando nossa aula aqui, depois da vinheta. Muito bem, você está em Explica Isso Direito Concursos. Não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E se você estiver se preparando para o concurso de oficial de justiça, você está no endereço certo aqui. Vocês têm a playlist já de português, tem de raciocínio lógico, tem de direito civil, processo civil, tem bastante matéria aqui e sempre as matérias completas para vocês, tá bom? Título 1, disposições preliminares, o artigo 1º, pessoal, ele diz o seguinte: esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Pessoal, já ouviu falar no comentários do tipo esse cargo é seletista ou é estatutário? Então, quando se fala estatutário, em se tratando de funcionário público do Estado de São Paulo, civil, né, e não militar, nós estamos falando sobre a Lei 10.261 de 68, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos. O Estatuto prevê direitos, deveres, obrigações, punições, como se dá o processo administrativo que pode levar à punição de um funcionário público, enfim. Ele não é regido pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, mas por esse estatuto. Um funcionário público de um determinado município, ele é regido pelo estatuto do funcionário público daquele município. A União, um funcionário público da União, ele é regido por uma lei específica que instituiu o estatuto dos funcionários civis da União. Do Estado de São Paulo é esta lei aqui que nós vamos estudar, tá certo? Muito bem. Parágrafo único deste artigo 1º. As suas disposições, ou seja, do Estatuto, o que consta no Estatuto, exceto no que colidir, no que se chocar, né, com uma legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 poderes do Estado e aos do Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer o seguinte: essa lei aqui se aplica aos membros de 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e ao Tribunal de Contas do Estado. Mas veja, para funcionários, né? Por exemplo, juízes têm um regime próprio, tem um regulamento específico, então a tratativa é diferente, tá bom? E é isso que ele quer dizer, assim, colidir com legislação especial. Existem algumas legislações especiais, no caso de juiz, promotor, né? E membro de tribunal de contas, não os funcionários. Mas está aqui, as disposições servem para Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, inclusive os oficiais de justiça, mesmo sendo funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 1º, depois aqui o concurso pede apenas o 3º, né? Que diz que funcionário público, ele vai definir o que é funcionário público, né? Para fins do estatuto. Então lá, importante, hein? Que é funcionário público? Pessoa legalmente investida em cargo público. Ou seja, foram preenchidos todos os requisitos de lei para que ele fosse preenchido, ok? E aquela pessoa vai ser titular de um cargo público. Artigo 4º, cargo público é o quê? Cargo público é o conjunto de atribuições, né, e responsabilidades cometidas a um funcionário. Ou seja, atribuições e responsabilidades que são dadas a um funcionário, cometidas, ou seja, que são atribuídas a um funcionário. Então, o cargo público
É uma série de atribuições e responsabilidades que são atribuídas a um funcionário público que, evidentemente, se investiu de um cargo público dentro da lei, inclusive aqui o que menciona esse estatuto. Pessoal, se você quiser acesso a um PDF com comentários desta lei e de outras para esse concurso, você pode entrar em contato com explica isso direito concursos@gmail.com, bem baratinho, sai menos de R$ 10 e você recebe com os comentários, tá bom? Título 2 do provimento, do exercício e da vacância dos cargos públicos. Como os cargos são providos, ou seja, preenchidos, como que se entra em exercício, que se começa a trabalhar, e como é que o cargo fica vago, isso é a vacância. Vamos falar primeiro do provimento, é o artigo 11. Os cargos são providos, preenchidos mediante uma nomeação, então nomeia determinada pessoa. É claro, viu, pessoal? Ele pode ter sido nomeado por força de uma lei, pode ter sido nomeado por força de um concurso público, né? Os cargos efetivos são nomeados por conta de concurso público, de provas e títulos a gente vai ver a seguir mais adiante, tá? Então, nomeado. Ele foi nomeado um cargo público. Transferência, né? Ele pode ser transferido. A transferência, viu, pessoal? É o seguinte. Em geral, ela ocorre quando um funcionário público ele é movido de um cargo para outro, mas geralmente dentro da mesma entidade governamental, né? É muito comum a transferência de um, mas geralmente isso daqui é de um cargo para outro, tá bom? Não é um mesmo cargo, porque aí nem se trataria desse instituto aqui da transferência. Entendido? Não é transferir de cidade para trabalhar em outra cidade, não. É transferir de um cargo para outro. Então nós temos nomeação, a transferência, a reintegração. Reintegração acontece quando, através de um processo administrativo em que o funcionário foi demitido, ele volta reintegrado no serviço público ou até por meio de um processo judicial, tá bom? E aí ele ganha na justiça o direito de se reintegrar ao serviço público, geralmente porque a demissão foi ilegal, tá? Acesso, acesso se dá geralmente por promoção, né? Foi promovido para um cargo. Reversão, porque o funcionário estava aposentado e ele voltou à ativa por alguma razão, necessidade de serviço, alguma coisa muito especial. Vocês talvez se lembrem, durante o período da pandemia, né, que houve uma conversa, governo federal, estadual, de reverter muitos cargos para voltar na ativa para auxiliar nesse período de pandemia. Aconteceu também no INSS uma proposta de reversão, né? Então, aproveitamento acontece o seguinte, muitas vezes um funcionário público, ele é colocado em disponibilidade. Disponibilidade porque o órgão onde ele trabalhava não existe mais, a seção não existe mais, aqueles cargos foram extintos. Ocorre muito em secretarias e até no âmbito da União, dos ministérios. Entra um novo governador e ele extingue uma secretaria, né, que é o equiparado a um ministério, né, da União. Extingue aquela secretaria. Vai demitir todos os funcionários públicos, inclusive os efetivos? Não pode. Eles vão ser ou colocados em disponibilidade, ganhando uma parte do salário sem trabalhar, mas, claro, isso não vale a pena nem para o Estado. Ele é então reaproveitado, estando em disponibilidade ou imediatamente reaproveitado assim que se extingue um cargo, manda para outro. Ok? Geralmente com o mesmo salário, mesma atribuição, mesmo nível, né? Médio ou se for superior, tudo praticamente igual. E readmissão, quando o funcionário é exonerado, né? Ele deixou o cargo público, porque ele pediu demissão, de repente, mas não porque foi ilegal e ele é readmitido por alguma razão, tá? Então tá aí as 7 situações de
provimento, né? Nomeação, transferência, reintegração, acesso, reversão, aproveitamento e readmissão. É importante que vocês conheçam todos eles para não cair em nenhuma pegadinha aí de inventar um nome qualquer lá no concurso. Ou eles podem elaborar uma questão que fala, por exemplo, marque a alternativa correta. E ele vai falar que a nomeação, ele vai dar como nomeação aquilo que é reintegração, e para te confundir. Então, conheça quais são e o que são cada um deles, tá certo? Muito bem, das nomeações agora, da forma de nomeação prevista aí no artigo 13, né? As nomeações são feitas como? Olha só, são 3 situações, tá? Aqui as 3 situações. Primeiro, deixa eu começar pelo 3, tá? Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento dessa natureza. O cargo, por exemplo, de oficial de justiça, escrevente do Tribunal de Justiça, a maior parte dos cargos, né? No âmbito na esfera, inclusive municipal, estadual e da União, são de caráter efetivo, providos por concurso público de provas ou provas de título. A gente vai ver depois no artigo 14 sobre isso, tá? Então, no âmbito do Estado de São Paulo, o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário faz concursos para prover os seus cargos, correto? Muito bem. Depois de 3 anos no cargo, segundo a Constituição, e esse funcionário for aprovado numa série de etapas, né, que existe para verificar sobre competência, rendimento dele, etc., ele é tornado então efetivo. Essa efetividade é que dá uma garantia a mais para ele de que ele não poderá ser demitido a não ser depois de um processo administrativo previsto até neste estatuto aqui, tá? Que vai lhe garantir ampla defesa para que ele possa se defender de seja lá o que for que ele esteja sendo acusado, tá bom? E só depois é que poderá haver a punição, seja ela advertência, que é por escrito, seja ela suspensão, seja ela inclusive a demissão ou demissão a bem do serviço público, que é muito mais sério, muito mais grave. E se ele foi demitido ilegalmente e ele conseguir reverter isso na justiça, ele pode ser reintegrado ao serviço público e ainda receber todos os salários que ele deixou de receber enquanto estava demitido, digamos assim, todos os benefícios, tá? Então, essa é a garantia da efetividade, tá certo? 2. Em comissão, há cargos que são comissionados, ok? São de livre nomeação do governador, porque são cargos que geralmente a gente costuma falar são cargos de confiança do governador, tá? Eles existem, evidentemente, né? O governador não vai se cercar aí de pessoas em cargos de chefia, assessoramento que não sejam de sua confiança, ok? A própria Constituição, inclusive, limita que esses cargos em comissão, os comissionados, apenas para cargos de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Então, não vai ter cargo em comissão para cargos que não sejam direção, chefia e assessoramento. 1. Em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição, a Constituição prevê cargos vitalícios como de juízes, ministros dos tribunais, né, os desembargadores são juízes também, os membros do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público, tanto estadual quanto federal. Esses são regidos aí por legislação especial, tem caráter vitalício, certo? Geralmente saem do cargo por aposentadoria ou, né, é muito mais raro uma demissão depois de lei, mas é bem mais raro. São cargos vitalícios. Então, nomeações em caráter vitalício, em comissão em caráter efetivo, é bom entender cada uma delas. Isso ajuda, tenho certeza. Não é isso, pessoal? Muito bem. O artigo 14 fala da seleção de pessoal e vai falar sobre o concurso público, né? Artigo 14 diz o seguinte: a nomeação para cargo em
para cargo público de provimento efetivo, aquele que eu mencionei nos 3 incisos do artigo 13, será precedida, ou seja, antes da nomeação, deverá haver um concurso público de provas, né? Seja ela dissertativa, de múltipla escolha, que são provas objetivas, e alguns concursos de provas e títulos. Títulos seria um diploma, né, de doutorado, pós-graduação, e que possa dar uma pontuação a mais para compor a nota final do candidato, que por fim poderá ser nomeado, tá? E depois de nomeado, ele vai entrar em efetivo exercício, tá certo? Ele tem um prazo até para entrar em exercício. A posse, né? O artigo 46 e 47 vai falar da posse, o artigo 57 fala do exercício, certo? Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, porque assim vocês fazem anotações, vocês se organizam aí nos seus estudos para que o seu estudo possa ser realmente proveitoso e você seja aprovado aí no concurso, certo, pessoal? Fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.